A verdade de cada um. Sim, vocês estão acompanhando até aqui a história do grande amor da vida da minha filha. Ah, minha filha, que história! Como essa história me comove, toca profundamente meu coração até hoje. Me perdoem, mas eu tive que dividi-la em duas partes, porque vocês não podiam perder determinados detalhes. Afinal de contas, é a história do grande amor da minha filha. Um grande amor não acaba assim, diz poeta. E não acaba mesmo. Vocês vão tomar conhecimento agora da segunda parte dessa história. Como eu falei, até aqui já falei, o Júlio, o grande amor da minha filha, ele se abriu comigo naquela conversa. Ele tinha planejado que no aniversário da minha filha de 15 anos, ele iria presenteá-la com as alianças. Vocês lembram? Lembram, né? E eu até disse a ele, falei, ô Júlio, peraí, eu sou mãe solo, você sabe das minhas dificuldades. Eu moro aqui no Capivari, bairro periférico de Campinas. Não moro exatamente onde mora a tua tia, no Taquaral. Não, eu luto com a vida. Você sabe o murro que eu dou todos os dias na confecção de doces, salgados, para atender a minha freguesia. Eu não vou poder fazer festa. Tudo bem, eu acho que um bolinho dá. Um bolinho dá. Mas festa, assim, não vai dar. Eu comecei a ficar assustada, na verdade, porque eu tinha imaginado até ali que o Júlio tivesse o posto de gasolina em Uberlândia, que já era muito, né? Já era muito. O posto, o São Pedro, herdado do avô, que passou para o pai dele, que ele agora tomava conta, e eu achava muito legal que ele trabalhasse. Mas aquilo era a pontinha do iceberg. Na verdade, havia muito mais por trás disso tudo. Era gente extremamente rica, a família dele. E vocês vão tomar esse conhecimento a respeito do susto que eu levei quando a minha filha Cláudia completou os 15 anos. Nem eu sabia. Só sabia desse plano, desse projeto dele, né? De presenteá-la com as alianças. Isso ele havia me falado. Eu disse que eu não teria festa. Paulinho, boa pessoa. E vocês que estão acompanhando a história da Cláudia, minha filha. Esse Júlio surpreendeu. Ele locou um dos lugares mais lindos para festas aqui de Campinas. Organizou uma festa espetacular, maravilhosa, com tudo que você pensar de bom havia na festa da minha amada e querida filha Cláudia. Paulinho, foi uma surpresa tão grande, porque ele veio, apanhou a mim e a Cláudia, fomos de táxi. E de repente chegamos na porta do clube e a festa estava pronta. Vestido dela, o vestido de 15 anos dela estava pronto. Não sei como é que conseguiram as medidas. A minha filha, foi a maior surpresa da vida da minha filha. E você imagine a minha. Eu não tinha a menor condição de fazer uma festa de 15 anos para minha filha. Mãe solo, não dá. Com aquelas lutas, aqueles sacrifícios todos, não dá. Foi aí que até nisso, na verdade, ele pensou. Ele chamou amigos da Cláudia, familiares nossos. A festa foi espetacular, o vestido dela era lindo. Olha, era mais bonito que um vestido de noiva. Era mais lindo que um vestido de noiva. E foi aí que ele surpreendeu.
sacando do bolso no momento o par de alianças. Meu Deus do céu, 15 anos. Talvez haja gente dizendo assim, mas peraí, não está muito cedo, porque o compromisso era sério. É o quê? O noivado? É o noivado. O menino, 17. O Júlio, 17. A minha filha, 15. Não está muito cedo, eu não sei. Mas como é que eu vou controlar isso? Coração de adolescente, amor de adolescente. Mas não era um amor qualquer, era um grande amor. Era um amor muito grande, infinito. Talvez eu tenha usado a expressão correta. Infinito o amor. Nossa, foi uma emoção tão grande. Foi logo após a festa dele de 15 anos, que sem que eu pedisse, num carinho e generosidade do Júlio, ele colocou a mim e a minha filha, embarcamos no avião que ele sempre tomava no aeroporto de Campinas, destino Uberlândia, e de lá de Uberlândia, nós pegamos uma caminhoneta com o motorista do pai dele. Bom, eu não conhecia ainda. O pai dele eu não conhecia, a mãe sim. Essa gente toda a gente já conheceu na festa de 15 anos da minha filha, tá? Conhecemos grande parte da família dele. Importante que eu diga isso. Então, veja bem, quando chegamos a Uberlândia, um motorista do pai pegou uma caminhoneta e nos levou a Sapezal, Paulinho. Sapezal é uma cidade que fica no Mato Grosso. E era lá que o pai dele tinha assim uma fazenda espetacular, que o nome estava plenamente justificado como Fazenda Grande. 35 mil hectares. Sabe o que é isso? Eu nem sei, Paulinho. 35 mil hectares. Boi de engorda. Sapezal, uma fazenda. Eu pensei naquela novela Rei do Gado, eu falei... Desculpa, Júlio, eu tô lembrando aqui da novela Rei do Gado. Ele riu, falou, nossa, quem dera, meu pai é pequenininho nessa coisa da pecuária. E esse dia, como ele tocou no assunto, eu tava tão mexida. Observa, por favor, eu não sou interesseira. Eu não sou interesseiro, nunca fui. Mas eu acho que qualquer pessoa tem essa curiosidade. Uma fazenda, 35 mil hectares, aquele monte de boi que eu perdi de vista, eu sei lá quantos. 1.000, 2.000, 3.000 cabeças de boi, 4.000, sei lá. Eu perguntei assim para ele, desculpa, eu não entendo nada de fazenda e de boi de engorda. Mas, para eu ter uma noção, digamos que amanhã eu consigo comprar 1.000 metros de terra. Eu queria entender como é que funciona isso. Como é que a pessoa ganha dinheiro com uma fazendona dessa, com uma fazenda agropecuária dessa? Imensa, como é a Fazenda Grande aqui em Sapezal, do teu amado pai. Como é que a gente... Quanto é que ganha? Eu fiz aquela pergunta absurda de gente que tá por fora, que não entende nada. Você não tem essa curiosidade, às vezes, de saber quanto é que ganha uma pessoa que tem uma fazenda dessas? E aí ele me respondeu, ele foi muito sincero. Falou, meu pai, com o gado de engorda, ele já fez as contas. E não apenas ele, mas todas as pessoas que trabalham com esse ramo, eles ganham. Foi esse dia que eu caí da perna, Paulinho. Eu caí da minha própria perna. Eles ganham R$700 por hectare. Como é que é? É 700, dá uma média de R$700 por hectare. O boi de engorda. Desculpa, quantos hectares tem aqui a fazenda? 35 mil hectares. Ô Paulinho, eu sou ruim de matemática pra caramba.
Mas peça aí para o pessoal que está ouvindo fazer a conta. Vê se você não cai da perna. Eu que estava acostumado a tirar 2.000, 2.500 por mês. 3. Quando batia 4.000 com tanto salgadinho doce que eu fazia para vender, eu comemorava, meu Deus do céu. R$ 700 por hectare. Você multiplica por 35.000. Eu não sei fazer essa conta, não. E obviamente que ele falou isso por baixo, né? Aí eu comecei a entender onde era que a minha filha estava se metendo, onde era que ela estava entrando. Porque quando eu criei a Cláudia com amor, com carinho, quando eu a tive, levei até um susto quando engravidei dela. Eu não estava nem preparada. O pai dela não era um cara assim com quem eu deveria ter tido a Cláudia, sabe? Não era assim. Eu quando fui pega de surpresa, estava grávida já. E toquei avante a gravidez com muito amor. E a tive com muito amor. E a criei com muito amor, com muito carinho. Mas eu nunca pude imaginar que fosse, desculpe eu usar a expressão, que fosse aparecer na vida da minha filha o rei do gado, caramba. Porque para mim isso é mais do que rei. Embora ele dissesse que o pai era pequenininho nessa área. Ele falou que conhecia uma pessoa que inspirou a novela, que tinha 200.000 cabeças de boi. Você imagine esse fazendeiro que existe no Brasil e que tem tudo isso. Então, eu assustei. Eu sei que riqueza não pega. Riqueza não é Covid. Porque se uma pessoa tiver com Covid e você ficar perto da pessoa que está com Covid, se ela falar e cair saliva no teu lábio, nos teus olhos, no teu nariz, você pega. Covid você pega. Agora riqueza você não pega. Você fica perto assim de um milionário, ele pode espirrar à vontade. Caramba, se pegasse, né? Não pega. Então eu sabia que aquele dinheiro nada tinha a ver comigo, era deles. Mas eu fiquei assustada. E outra coisa, o Júlio, ele não era deslumbrado. Ele era tão centrado, conversando com ele, parece que eu estava falando com um homem maduro. Uma pessoa determinada. E ele me garantia, nas conversas particulares comigo, que ele tinha a melhor das intenções para com a Cláudia. E teve um momento, isso foi logo após os 15 anos dela, que ele, conversando no particular comigo, ele disse que entre os dois não tinha acontecido assim nada com respeito a sexo. Ele me surpreendeu ao tocar nesse assunto. Afinal, os adolescentes não costumam falar sobre isso. Mas eu fiquei até muito feliz com aquela conversa. Mais uma vez, depois dessa viagem a Sapezal, ele ficou em Uberlândia, eu e a Cláudia chegamos a Campinas. E foi durante a viagem de Uberlândia a Campinas, no interior do avião. Olha, eu de avião. Como é que eu pude sonhar, gente? De avião. Eu contei para ela, para Cláudia, sobre as intenções dele para com ela. A minha filha se mostrou muito feliz, porque agora ela acreditava de verdade que Júlio não aprontava com ela lá em Minas. E depois daquela festa de 15 anos, com aquele vestido que ele deu para ela, aquelas alianças lindas, lindas, lindas. O noivado, gente! Minha filha ficou noiva com 15 e ele com 17. Oh, Deus maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, mas nós seres humanos, nós não somos, mas Deus é. Então, infelizmente, tudo que agora está vindo tão bem ia mudar de rumo.
Cláudia, minha filha, depois da nossa volta lá daquela viagem a Sapezal, um dia acordou muito indisposta. Tanto é que ela nem foi à aula. Eu já estava assim, de saída para levar meus doces e salgados para uma entrega grande. E quando eu fui me despedir dela, fui deixar um remédio para ela tomar, eis que ela começou a sentir enjoos e saiu correndo para o banheiro. Eu não sei porquê, mas eu acho que foi instinto de mãe, né? Eu fui fazer as entregas, mas fui preocupada com aqueles enjoos, sabe? Repentinos da Cláudia. Fiquei pensando, porém logo tirei essas minhocas da minha cabeça, porque na conversa que eu havia tido com o Júlio, ele me garantiu que nunca havia tido nada do ponto de vista sexual com a minha filha, o que não é nem comum da gente conversar, mas ele conversou, de tão maduro que ele era. Então, aquele medo que bateu de gravidez foi de gravidez, porque eu lembrei da minha com relação a ela, sabe? Você se vê, você olha no espelho? Exatamente. Só que eu olhei no espelho do passado. Voltei para casa, minha filha parecia estar bem melhor. E eu acabei não dando muita importância para o que tinha acontecido. Só que naquela mesma semana, eis que a Cláudia mais uma vez sentiu enjoos. E desta vez, eu resolvi levar num posto de saúde que tem no Capivari. Ela passou por uma consulta e o médico então resolveu pedir: "O que é isso aqui, doutor?" "Não, exame para gravidez." "Não, não, doutor, não é necessário, não. A minha filha é virgem, né, Cláudia?" O médico olhou assim para minha filha. Ele deu assim um meio sorriso, assim, olhando para ela. E como a pergunta é verdade, né? O que sua mãe falou. E ela, a minha filha, entendeu o que o médico quis dizer, mas apenas baixou a cabeça. Eu entendi a coisa, sabe? Eu vi que não estava prestando. Paulinho de Deus, aquela hora me deu vontade de pegar o Júlio e a minha filha assim pelo pescoço, sabe? O Júlio foi muito cara de pau de ter mentido pra mim, falando aquele monte de coisa, inclusive que ele não tinha tido nada com a minha filha. O exame que o médico pediu acabou sendo feito e o resultado saiu na hora. E o resultado foi positivo para a gravidez. Fiquei muito nervosa, muito brava com a minha filha. Fomos embora, eu falando pro médico que você é virgem. Cláudia, ela ouviu um sermão enorme da minha parte. E assim que nós chegamos em casa, eu peguei o telefone e eu fui ligar pro Júlio para dar a notícia para ele, para desmascará-lo também, para falar poucas e boas para ele. Só que a Cláudia, quando viu que eu peguei o telefone, ela pediu pelo amor de Deus: "Mãe, não liga, mãe. Não liga para ele, mãe." Mas eu estava decidida. Aquele garoto havia mentido para mim, havia traído a minha confiança com aquele papinho de santo do pau oco. Eu precisava falar com ele, sim. Então eu comecei a discar para lá. Foi quando a minha filha pegou o telefone da minha mão e me disse uma coisa que me fez até desmaiar. Eu não estou exagerando. Eu perdi os sentidos na hora. Disse-me a Cláudia: "Mãe, não adianta ligar para o Júlio para dar bronca nele. Ele não mentiu para a senhora, mãe. Nós nunca transamos. Esse filho não é dele." Eu caí. Eu não estou exagerando. Me faltou, eu acho que, oxigênio no cérebro, a minha pressão. Ou ela bateu lá em cima, ou ela bateu lá embaixo, sei lá. Eu não entendo dessas coisas de saúde, mas eu
desfeneci, eu caí. Aquilo foi uma bomba em meus ouvidos. Ela correu, ficou preocupada, desesperada, pegou álcool, batia na minha cara, passava álcool no meu nariz, chamou a vizinha, a Helena, que veio me acudir. Me lembro que quando eu recuperei os sentidos, eu estava sentado na minha poltrona, mas pasmada, a Helena ainda estava em casa. Eu não quis falar na frente da Helena, minha vizinha. Eu sempre fui assim, cheia desses milindres. Eu não queria lavar aquela roupa suja diante das outras pessoas. Quer dizer, diante da Helena, que era minha vizinha. Devia ter feito isso, mas não fiz. Obrigado, Helena. Não, tá tudo bem agora. Tá tudo bem, foi... sei lá, se foi queda de pressão ou pressão que subiu. Não, vou me cuidar, pode ficar tranquila. E quando a Helena foi embora, eu pedi para minha filha repetir. E a Cláudia não apenas repetiu, mas confirmou. O filho que ela estava esperando não era do Júlio. E então eu perguntei quem era o pai. E foi aí que eu tive a maior decepção de todas, porque a minha filha disse que não tinha certeza. Quê? Eu não sabia se acreditava na minha filha, eu não sabia se acreditava em Júlio. A verdade é que a minha filha, de 15 anos, aliás, recém-completados, foi logo depois da festa, da viagem a Sapezal. 15 anos, estava grávida, e eu não sabia quem era o pai. E segundo ela também não sabia. Para mim, Júlio era o pai. Para mim era. E Cláudia estava apenas tentando protegê-lo. Uma mentira. Tentei me acalmar. Mas agora também não adiantava ficar tão nervosa. Lembrei da minha época, quando eu engravidei dela. Eu também tive que enfrentar um mundo sozinha. Eu pedi para minha filha me contar como isso havia acontecido. E ela, chorando, ela começou a falar. A Cláudia disse que havia acontecido durante aquelas crises de ciúme que ela teve do Júlio. Ela tinha ficado com vários garotos ali do Capivari, do bairro. E também ela nem tinha certeza quem. Você não fez isso. Você transou com 3. Mas não foi tudo junto. Interessa. Como é que você transou com 3 assim? Meninos lá, desculpe. Desculpe, porque eu não quero dar impressão interesseira falando aí. Meninos lá da periferia, do Capivari, que podiam ser meninos maravilhosos, trabalhadores, mas não eram. Eu não queria acreditar naquela história maluca, mas a Cláudia me garantiu que era a mais pura verdade. E que agora ela estava desesperada, porque se o Júlio soubesse que ela estava grávida, o namoro dos dois iria acabar. Então eu falei que a preocupação dela deveria ir muito além do fim do namoro, porque ela agora precisaria saber como ia criar uma criança sozinha, sem saber nem quem era o pai. E eu não tive outra escolha. Eu não podia deixar que aquele rapaz, um verdadeiro cavalheiro, fosse enganado. Não podia. Então eu liguei. Eu precisava falar com o Júlio. Júlio, eu sei que não tem justificativa. Eu tenho uma notícia bombástica para você. A Cláudia. Que tem a Cláudia? Ô, dona Claudete, o que houve? O que aconteceu? Algum problema de saúde?
Não. A Cláudia está grávida. Houve um silêncio. Um grande silêncio do outro lado da linha. O Júlio chorou. Contei tudo o que estava acontecendo. O Júlio chorou muito ao telefone. Ele não queria acreditar no que eu estava falando. E naquela hora ele pediu para eu falar para minha filha que nunca mais o procurasse. Que era para ela simplesmente esquecê-lo. E esquecer até que um dia eles tinham se conhecido. Que tudo que ele havia construído sobre ela havia desmoronado, havia se acabado, havia caído e caído sobre a sua cabeça. Não podia ter sido outra atitude dele. Olha, é natural que os adolescentes façam algumas bobagens, besteiras, e que acabem quebrando a cara, porque não tem experiência de vida, né? Mas a Cláudia, minha filha, ela foi muito além de um simples erro. Ela cometeu uma loucura sem que eu tivesse qualquer noção do que ela estivesse fazendo. E sem que ela também tivesse nenhum motivo para isso e nem noção. Simplesmente ela fez porque achava que estava sendo traída pelo namorado. Minha filha começou a ficar com o primeiro que apareceu, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sei lá. Eu conheci depois aquele que seria, o pai do meu neto. Era melhor não ter conhecido. Porque se pode morar na periferia, como a grande maioria mora, e ser gente boa, trabalhadora e responsável, esse não era. Pelo contrário, esse pertencia ao mundo do bandidismo. Não, eu não podia lutar por um rapaz daquele, assumir paternidade de meu neto, não. Eu havia criado a Cláudia sozinha. Eu teria que ajudá-la a dar conta também do meu neto agora. Só que eu falei para ela, eu vou registrar. Eu vou te ajudar a cuidar. Eu não vou deixar você desamparada, como me deixaram. Porque eu sei o que é. Eu senti na pele, eu senti na carne, eu sei o que é. Ficar desamparada, sozinha, abandonada, eu sei. Doeu em mim, doeu no meu coração, doeu na minha alma. Eu vou te ajudar, só que eu vou registrar. E lá no cartório, eu escolhi o nome do menino. Júlio. Eu quero Júlio. Eu sabia o sobrenome dele. Eu coloquei como nome também. Porque como o sobrenome era Augusto, ele serve também como nome. Então eu coloquei Júlio Augusto. Era o sobrenome. Ficou como nome. Júlio Augusto, aí eu coloquei o meu sobrenome no fim. Mas por que você fez isso, Claudete? Foi o que eu senti, uma forma de sempre se lembrar daquele rapaz que tanto gostou da minha filha e que estava muito magoado, muito ferido com a burrice que ela fez. Eu sabia que ele sentia por ela amor e eu sabia que a minha filha tinha jogado tudo isso para o alto, para cima, com a sua irresponsabilidade. Eu vou usar o quê? Eu não vou usar uma expressão mais pesada para minha filha, porque ela é minha filha. Mas talvez uma pessoa de fora até usasse a palavra correta.
Eu não vou usar. Eu coloquei Júlio Augusto, o nome do menino. O tempo correu e passou. Eu estava numa festa do rodeio e essa festa ela é mais ou menos aqui na nossa região. E essa festa de rodeio, ela hoje, desculpa Barretos, porque a de Barretos é a mais, mas quando tem a de Barretos, em segundo está essa festa agora. Essa festa de peão, na minha modesta opinião, é a segunda. Eu estava em Jaguariúna. Jaguariúna é segunda Barretos, né? Eu levei meu netinho. Uma graça. Júlio Augusto. Ele está com 11 anos. Eu como faço doces e salgados, eu ganhei um camarote de uma família abastada de Campinas. Vai lá, vai passear, leva tua filha. Peguei a Cláudia, minha filha. Peguei meu netinho, tá com 11 anos, o Júlio Augusto. E tava lá na festa, Jaguariúna, nossa, aquele mundaréu de gente, aquela festa linda e rodeio. Ó, pra mim hoje é Barretos depois Jaguariúna. E vem um e vem outro, conversa e vai, olha o show, olha a apresentação, olha o come, olha o bebe, olha o chapéu que se compra, a foto que se tira. Mundo de hoje. Quer dizer, de hoje já tem alguns anos. Mas assim, mundo atual. De repente, eu vejo assim um rapaz chegar assim no camarote e abrir os braços para mim. De chapéu. Olhei. Não conheci. Porque tava com aquela camisa de cowboy, aquele chapéu, né, de cowboy. Fica diferente, né? Oi. Eu falei assim, para não ser mal educada, eu abri um sorriso e falei, oi. E ele disse, não tá me conhecendo? Desculpa. Eu tentando lembrar, né? Aquela coisa que você fica assim perdido. Quando eu falei, ele sacou a minha dificuldade e ele disse, sou o Júlio. O Júlio? Júlio? Puxa, rapaz! Caramba! Quando eu vi, ele tinha 17. Ele estava com 29 agora. Quase 30 anos, estava diferente. Júlio, puxa, que prazer. A Cláudia estava distraída olhando assim o que estava acontecendo na arena. Ô, Cláudia! Quando ela olhou, você acredita que ela reconheceu na hora? Eu vi que ela mudou o semblante, ela se emocionou, e ele também, e o netinho olhando para tudo que é lado. E ele perguntou para mim assim, indicando o dedo. Falei, esse tem o seu nome. Como assim? Ele se chama Júlio Augusto. Igual a você. Para. Não, sério. Júlio Augusto? Em tua homenagem.
é o filho da Cláudia. Eu vi que lágrimas desceram dos olhos do Júlio. O homem agora de quase 30 anos. Lágrimas desceram dos olhos dele. Aí eu expliquei o motivo pelo qual eu coloquei o nome dele. Eu sei lá, em algum momento, eu acho que passou pela cabeça dele a ideia, será que é meu filho? Eu não sei. Mas óbvio que ele sabia, porque ele nunca transou com a minha filha. Mas, sei lá o que passa pela cabeça nessa hora, né? De repente ela pensa que é meu filho. Eu contei para ele o motivo pelo qual eu coloquei o nome dele no meu neto. E para encurtar a história, porque parece que eu não vou colocar um terceiro capítulo, senão todo mundo vai querer me pegar depois de pau. O Júlio, a partir desse dia, nunca mais se separou da Cláudia. E nem do Júlio Augusto. Eles estão juntos, casados, e esse encontro aconteceu no ano de 2015. Portanto, são 8 anos já. 8 anos de felicidade. Porque o amor que havia entre Cláudia e Júlio era real, era grande, era verdadeiro. Ela fez as bobagens, ela fez as besteiras. A minha filha errou muito. Eu estou aqui como mãe exatamente para dizer o quanto que ela errou, e ela sabe disso. Quebrou a cara. Lutou com essa gravidez sozinha, porque eu fiz questão que fosse sozinha, porque aquele que a engravidou não tinha a menor condição. Eu até tiro de lado, nem digo o nome e nem quero que ele saiba. Lutou sozinha, 11 anos. Comeu o famoso pão que o diabo amassou. Tudo bem que eu ajudei também a dar um ponto na massa. Não foi só o diabo, não. Eu tirei a mão do diabo muitas vezes. E coloquei minha mão de mãe. Mas ela foi compensada. Nunca houve interesse. A vida deles hoje é em Uberlândia, onde eles moram, onde eles vivem. Querem que eu vá morar lá com eles, mas eu não me adapto, porque eu fui habituado a ser assim, solo. E ainda moro no Capivari, Campinas, embora eles achem que eu deva ir para um apartamento, coisa e tal. Eu estou pensando nisso, eu estou pensando. Mas de vez em quando ainda faço meus bolos, meus doces, faço as entregas. E de vez em quando vou passear lá em Uberlândia. Aquela fazenda de Sapezal foi vendida, dividida pela família. O Júlio não é sozinho, lógico, tem a Irmandade, tem o pessoal todo, foi feita a divisão. O pai dele, infelizmente, vítima de um infarto, veio a falecer. Ele ficou com a mãezinha dele, que se tornou também muito minha amiga. A gente, às vezes, para conversar. Mas essa é a minha vida, a minha história. Eu precisava dividir em 2 capítulos. E, para ser sincera, eu teria mais detalhes e assuntos para fazer o 3º capítulo. Porque foi muito bonito o casamento, por exemplo, da minha filha com o Júlio, com o meu neto entrando na igreja, levando as alianças. E se eu disser para você que as alianças que o meu neto conduziu foram as mesmas alianças de quando ela tinha 15 anos, vocês vão acreditar? Exatamente o mesmo par de aliança.
Apenas foi mexida assim, os dedos engordam um pouquinho, né? Não só os dedos, né? Mas mexido um pouquinho, mas a mesma aliança que havia ficado guardada, a da minha filha e, por incrível que pareça, também a do Júlio. Então, se eu fosse contar todos os detalhes, daria o 3º capítulo. Mas quem sabe um dia, se você me permitir, eu volto para contar outras coisas, inclusive do nascimento da Camille, a minha neta, né, que eu chamo de filha, porque neta para mim eu considero mais do que filho. A Camille, que é filha da Cláudia com o Júlio, irmãzinha, portanto, do Júlio Augusto. Tem uma vizinha minha, lembra da Helena? Aquela Helena que foi me socorrer o dia que eu passei mal. Ela diz assim, que quando eu coloquei o nome no menino, no meu neto, que eu coloquei o nome de Júlio, e eu coloquei Júlio Augusto, exatamente como é o nome do meu genro, segundo ela, foi aí que eu não deixei quebrar o elo de ligação. Ela é espírita, sabe? A Helena é espírita. Então ela fala que quando eu coloquei esse nome, o mesmo nome, eu mantive o elo de ligação. E isso fez com que eles se encontrassem nesse rodeio inesquecível de Jaguariúna. Desculpa, viu, Barretos? Mas depois de Barretos, para mim, a festa de Jaguariúna. E às vezes, me perdoa de novo, Barretos, eu até inverto a ordem. Sou muito bairrista, né? É que fica na minha região aqui de Campinas. Espero que vocês tenham gostado da minha história.